concede-me tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim. Permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão. Senhor, Senhor, Nós queremos saudar os irmãos aqui com a paz do Senhor, os irmãos que estão ligados conosco em videoconferência, Cariacica, São Paulo, Pedro do Rio, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Maceió, Recife, Cachoeiro de Macacu, Porto Velho, Salvador, Toronto, no Canadá, no estado de New Jersey, Newark, pastor Rogério Galuban, em Pâmpano, ungido Ronildo Scher, Hallandale, pastor Taylor, também no estado da Flórida, ainda no estado da Flórida, Orlando, Barcelona, na Espanha, Laurentino Caseiro, Ottawa, ainda no Canadá, Ottawa, Montreal, Ajax, no estado de Nova York, Chatham, no estado de Illinois, Chicago, e no estado da Geórgia, a cidade de Atlanta, todos ligados conosco em videoconferência, ao 7º período, a todos esses irmãos, tanto daqui como dos Estados Unidos, Canadá, Europa, a paz do Senhor. O nosso assunto é ministérios. Na carta de Paulo a Timóteo, não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós vamos hoje, vamos falar alguma coisa, mas não vamos seguir muito bem o que está projetado aqui, visto que há algumas coisas novas que os irmãos do 7º período precisam entender. É muito importante para pastores, diáconos, obreiros, não só os irmãos daqui, mas os de fora, entenderem com muita clareza o governo da obra. Nós não podemos ter uma ideia ofuscada, às vezes, por aquilo que a gente vê ou por aquilo que a gente observa fora. Mas nós precisamos ter, mais do que nunca, uma consciência, uma mentalidade daquilo para o qual o Espírito Santo nos chamou. E para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos totalmente integrados na palavra e naquilo que o Espírito Santo fala através da sua palavra. Quando nós falamos de governo e ministério, a igreja primitiva, quer dizer, a igreja que começa e onde todas as doutrinas, elas se fortalecem, elas tomam forma, onde as doutrinas de tudo aquilo que era, o que seria a igreja, estão exatamente na igreja primitiva. Se nós nos afastarmos daquilo que a palavra mostra nos evangelhos, especialmente e também no livro de Atos e nas cartas doutrinárias, se nós nos afastarmos disso, nós corremos o risco de tirar
o foco principal do objetivo que o Espírito Santo tem para a obra. Porque nós estamos saindo exatamente do objetivo que traçou o Espírito Santo para a sua igreja. Quando nós falamos de governo e ministério, o ministério, ele é uma função. Ministério não é, nós já temos falado isso, o ministério não é um título, não é uma promoção do crente. Ele vem, passa a obreiro, de obreiro passa a diácono, diácono ele passa a pastor, bispo, e não é isso. O ministério é uma função. Mas por que nós falamos que ministério é uma função? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que o ministério ele está inserido dentro de uma estrutura que se chama corpo. Eu pergunto aos irmãos aqui agora, os daqui e os de fora, será que o apóstolo Paulo compara, não vou falar da igreja porque nós já falamos disso quando falamos de dons espirituais, mas aqui como é 7º período nós estamos falando de ministérios. Será que o apóstolo Paulo fala de ministérios como corpo simplesmente porque deu na cabeça dele? Ou simplesmente porque ele achou que podia ser assim, ou que uma ideia que ele teve? Ou vocês acham que quando ele fala que os ministérios funcionam como corpo, ele está profetizando? O que vocês acham? Vamos agora avaliar. É profético ou não? É profético. Profético. Então Paulo usa um corpo para definir a igreja. Certo? Certo? Muito bem. Meu braço não concorda mais comigo. Então eu vou pegar o meu braço, vou tirar o meu braço e vou doar meu braço para o Rafael. Eu tenho que amputar o meu braço e vou fazer aqui um implante. Vou tirar o dele, quem sabe tirar o dele, botar o dele em mim e botar o meu nele. Vocês acham que isso vai funcionar? Não. Por que não? Há um processo de rejeição. Porque o corpo, ele tem um processo genético que identifica cada parte dele. Se eu tiro uma parte do corpo para colocar em outro corpo, por mais que essa parte dure, não é uma função perene. Os riscos de rejeição, a rejeição existe, ela só não se exterioriza porque você fica tomando remédio, mas existe a rejeição. Então, se Paulo usa o corpo como exemplo de ministérios funcionando no corpo, se eu amanhã disser que eu não sou mais desse corpo, que ministério eu vou ter em outro lugar? Vai funcionar ou não?
Porque se isso acontecer, eu estou usando exatamente um fato contrário àquilo que está na palavra. Por quê? Porque eu estou integrado a esse corpo, eu fui gerado nesse corpo, então eu tenho todos os benefícios desse corpo. Então, eu funcionar em outro corpo é complicado. Então é por isso que você diz assim: não, o meu ministério é meu. Não, o ministério não é seu. Não faça essa loucura. Quando você ouvir um pastor disser, o ministério é meu, ele já caiu. Já acabou de cair. Porque o ministério não é seu. O ministério é do corpo. Mas se o ministério é do corpo, ele tem um governo. E Paulo diz assim: o governo é Cristo, é cabeça. O governo é cabeça. Então, Jesus é o cabeça. Há uma coisa muito interessante. Depois nós estamos saindo um pouquinho desse enfoque, para que haja um entendimento de por que Paulo compara a igreja, Paulo compara os ministérios e as suas funções no corpo. Se você pegar o corpo humano, ele está se referindo ao corpo humano. O rim tem uma função. Não é a mesma função do fígado. O rim tem uma função, o fígado tem outra função. Quem é mais importante? Fígado? Fígado é mais importante? Mas você pode viver sem um rim? Também não. Não, então eu posso viver sem o pulmão? Não. Interessante que são partes do corpo que você não vê. Estou vendo o pulmão de ninguém aqui, estou vendo o fígado de ninguém. Mas estou vendo o narizinho, olhinho, orelhinha, né? Tudo vendo. Mas por que Paulo compara a igreja com o corpo? Há partes do corpo visíveis. Sim, há partes do corpo visíveis. Há parte do corpo que não estão visíveis. São menos importantes, às vezes são mais importantes. Então, será que Paulo está falando que a igreja é corpo de maneira assim, ou ele está falando de algo extremamente profundo e que nós precisamos entender? Quer ver? Quando se estuda o cérebro, a parte do cérebro responsável pelo controle da mão é a parte mais desenvolvida. Se você mapear o cérebro para o controle da mão, esse centro de controle da mão é maior do que o da visão, é maior do que a da audição, de qualquer outro sentido ou de comando do cérebro. A área da mão ocupa uma grande porção do cérebro. Porque é extremamente importante a ação da mão. Por exemplo, você diz assim: você ouviu o pianista fulano de tal executando, tocando? Que mão, hein? Tem uma mão. Dizem os pianistas famosos
que há momentos que a visão dele não acompanha os movimentos da mão. Vocês sabiam disso? Os pianistas, grandes pianistas, eles dizem que há movimentos que eles fazem com a mão, e esses movimentos são mais rápidos do que a própria visão dele. Quando ele percebe, ele já fez. Aí você diz assim, foi a mão, que mão, hein? Não é que mão, não. O cérebro dele condicionou e desenvolveu aquela habilidade durante todo o tempo que ele foi exercitando, ele exercitou, e o cérebro foi se adequando, se adaptando, o cérebro foi se aperfeiçoando naqueles movimentos. Então, todos aqueles movimentos não estão na mão. A mão simplesmente executa movimentos de um comando que ele desenvolveu aqui. É assim que funciona. Olha, eu conheço um cirurgião plástico, eu conheço um, por exemplo, que ele desenvolveu uma técnica e ele opera sempre cortando sempre de trás para frente. Então, em vez de você cortar assim, ele corta assim. É um hábito que ele desenvolveu, mas tem uma mão que é uma coisa impressionante. Ele pega, ele pega uma agulha pequenininha, passa aquele fio pequenininho, ele pega, levanta e você olha assim, como que ele faz aquilo? Quando termina, ele puxa a pele. Eu já vi cirurgiões plásticos fazerem coisas extraordinárias. Você olha, que mão, que habilidade. Eu tinha um professor que ele, às vezes, numa cirurgia, ele enfiava a mão na parte mais, pegava um fio, ele levava lá embaixo, com 2 dedos, ele pegava, fazia, olhando para cima, puxava, pode cortar. Ninguém conseguia fazer aquilo. Ele desenvolveu aquilo com o quê? Com a mão. A mão. O pintor, que mão, hein? Rapaz, ele é capaz de pintar, de fazer quadros extraordinários. Será que é a mão dele? Não. Ele desenvolveu isso aqui. O seu cérebro desenvolveu as habilidades da mão. Então, Paulo diz que a mão são os ministérios. A um Deus chamou para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e... Então, a habilidade dos ministérios se desenvolve tanto mais, quanto mais ele estiver integrado ao cabeça. Quanto mais integrado você, pastor, está no corpo, ao cabeça daquilo que é o governo dos ministérios, mais habilidade você tem. É por isso que você vê que pastores desenvolvem mais. É por isso que você vê que pastores às vezes começam a desenvolver mais, às vezes mais novos. Eles começam a desenvolver mais, passam na frente, às vezes dos mais antigos, passam na frente. Por quê? Porque ele está intimamente ligado ao cabeça. Então ele começa a aprender, ele vai desenvolvendo aquilo, ele ouve, ele vai se habilitando, habilitando, e de repente ele começa a exercer cada vez de forma melhor. Por quê? Então é a identificação do ministério com o governo. E nessa obra nós aprendemos que o cabeça é Cristo. Então, ministério e governo é exatamente isso. Quanto mais distante você estiver desse tipo de trabalho, menores são as suas habilidades. Quer ver? O pianista, se ele parar de exercitar um mês, os pianistas estão aí, mas se ele parar 6 meses de exercitar,
Quando ele voltar, ele volta com a mesma habilidade? Hein? Eu pergunto, se um pastor ficar 1 ano sem vir a seminário e sem participar disso, como é que está ele? Aí a igreja começa a sentir. Interessante, o outro pastor foi na minha igreja e a palavra é nova, é uma coisa nova, diferente. Parece que sai mais fácil, parece que tem uma coisa nova. Por que isso? Por quê? Porque aquele está intimamente ligado, então ele está exercitando o comando do cabeça. Então ele tem mais, mas o outro se afastou um pouco, entrou a dificuldade, ele não está desempenhando mais a função como desempenhava. Por que ele entrou na dificuldade? Porque ele se isolou um pouco e nesse isolamento ele comprometeu a execução do seu trabalho, comprometeu o seu ministério. Então é por isso que a palavra fala, quem se isola, peca. É muito importante isso, por isso Paulo diz que nós vivemos no corpo. Nós somos dependentes do corpo. Por que dependentes do corpo? Porque as revelações, elas se completam no corpo. As funções se completam no corpo. Vou falar uma coisa que pode assustar às vezes. O centro do vômito está aqui dentro. Não está lá no estômago, não. O centro do vômito está aqui, ó. Está no seu cérebro. É central, é uma parte do seu cérebro que é o centro do vômito. Quando você toma remédio para vômito, ele tem uma ação central. Se você usa um alimento e o alimento vai te criar um problema, ou às vezes é uma coisa que você vai te fazer mal, pode haver uma reação. E o que o cérebro dá ordem? Ele promove um espasmo da musculatura, principalmente do diafragma, e esse espasmo empurra o estômago para cima e aquilo é eliminado. Isso é uma ação central. Quando na igreja começa a acontecer um problema que precisa ser eliminado do corpo, vem uma ordem imediata do cabeça, expulsa. Quando começa a entrar e vai causar problemas. Vocês estão lembrados aqui do problema do Orkut? Começou? Lembra do Orkut? Negócio de Orkut, esse negócio aqui que todo mundo... Eu só disse, tira isso, porque vai causar um problema, uma doença para o meu povo, para a minha igreja. Então, de onde veio o comando? Veio de onde? Cabeça e põe para fora. Aliviou, evitou o corpo de enfermar, de adoecer. Então veio um comando do cabeça. Essa é a função do corpo e é dessa forma que o corpo funciona. Se você não reage, se você não atende a esse comando, duas coisas. Ou você é um membro doente, ou você é um membro que não faz mais parte do corpo. Então não tem nenhuma ação sobre você. Então nós queremos mostrar aqui que não é por acaso que Paulo compara a igreja como corpo, não é por acaso que Paulo compara os ministérios como corpo. Nós temos que entender isso cada vez mais, integrar cada vez mais isso. A Bíblia diz que há um corpo só, um só Espírito, uma só fé. Então há um corpo e há um comando, só um comando. Isso é para preservar o corpo. Você quer ver uma coisa? Você anda. Se você quer andar, você anda. Eu vou andar. Estou andando. Vou parar de andar. Parei.
Quem faz esse comando? Meu cérebro. Mas o meu cérebro concorda. Eu digo para o meu cérebro, quero andar, ele diz, anda. Eu quero parar, eu paro, meu cérebro concorda. Mas há coisas no meu corpo que o meu cérebro faz independente da minha vontade. Por exemplo, o seu aparelho digestivo, o tubo digestivo se contrai por uma ordem do cérebro e você não controla isso. Se você às vezes usou um alimento que precisa ser eliminado, vem uma ordem, aumenta a velocidade para que aquilo seja eliminado rapidamente. Você não gostaria de ter aquela reação, mas há um comando. Por quê? Porque aí faz parte de um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, ou seja, não depende da sua vontade. Mas a obra é a mesma coisa. Paulo então profetiza. Paulo então está profetizando, há coisas que eu quero fazer e que o Senhor deixa. Senhor, eu quero me mudar para ali. Pode. Senhor, eu quero comprar um carro novo. Pode. Mas há certas coisas que o Senhor não permite, que o Senhor contraria a sua vontade. Há certas coisas que o Senhor faz contra a sua vontade. Por quê? Porque o cabeça no seu corpo é soberano, o governo é totalmente dele, na sua vontade ou fora da sua vontade. Assim é a igreja, assim é o ministério. Há coisas que eu queria fazer, mas que o Espírito Santo disse que não é. Eu posso chegar e dizer assim, olha, lá no Rio de Janeiro, eu quero ser pastor de Copacabana. Irmãos do presbitério, eu quero ser pastor de Copacabana. Perfeitamente. O Espírito Santo pode dizer, sim, você pode ser pastor de Copacabana. Mas o Espírito Santo pode dizer, não, eu não quero você em Copacabana, eu quero você em Caxias, Belford Roxo. Pronto. Então você vai ser pastor em Belford Roxo. Pronto. Por quê? Porque o Espírito Santo fez aquilo que é melhor para o seu corpo, para a sua obra. Por quê? Porque ele conhece todo o funcionamento do seu corpo. Então, essa é a soberania do cabeça. Paulo diz, a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Não foi por acaso que Paulo comparou a igreja com o corpo. Não foi por acaso que Paulo escreve a igreja mostrando que os ministérios estão no corpo. É a mão que executa. Então é a mão que executa. Então essa obra é perfeita. Por que essa obra é perfeita? Porque a mão funciona, todos os dedos. Se você tiver a perda da função de um dedo, qual foi o problema de Israel? O problema de Israel, Jesus profetizou. Quando que Jesus profetizou no problema de Israel? Quando ele cura o homem da mão mirrada. Por quê? O homem da mão mirrada era, o governo de Deus existe, Deus quer governar, o cabeça está lá, mas a mão estava mirrada, o ministério de Israel estava mirrado. Deus não podia usar Israel. Então é por isso que a nossa posição é para que nós sejamos sempre a mão em condição de receber o comando do cabeça. Então é a mão sadia. Estende a tua mão, sai de onde você está, sai do meio que você está. É por isso que o Senhor nos tirou da religião, é por isso que o Senhor nos tirou dos costumes, é por isso que o Senhor nos chamou para uma outra situação. E o Senhor disse, estende a mão, e a mão foi restituída, e a partir de agora, eu governo. Então a mão exerce uma ação, então é ministério. Eu não faço aquilo que eu quero. Pedro, quando você era mais novo, você fazia o que você queria, você andava por onde você queria, mas agora que você é mais velho, outro vai te encaminhar, outro vai te orientar, outro vai te cingir. Então cabeça não é você, você é parte de um corpo,
mas o cabeça é Cristo. Se nós não entendermos isso, eu entendo que o ministério é meu. Não. O ministério é seu. O ministério vai ser seu o dia que você passar na rua, aí você vai dizer o seguinte: Paulo errou, Paulo se enganou, pode tirar a parte que Paulo escreveu, pode tirar da Bíblia, o dia que você vê uma perna andando sozinho na sua rua, quem é aquela perna que está andando sozinha? Não é a perna do seu fulano de tal, mas ela está aborrecida com ele, hoje ela resolveu fazer culpa sozinho, porque ele ficou cansado em casa, ela está andando sozinho. É a perna de seu João e tal, lá da padaria. Ele hoje ficou cansado porque acordou tarde, mas ela não se acordou, saiu sozinho e está andando aí. O dia que isso acontecer na sua cidade, você me fala que eu venho aqui e tiro essa parte toda da Bíblia, então Paulo não tinha razão. Enquanto isso não acontecer, Paulo tem razão. Nós não somos donos das nossas ações como ministério. Nenhuma parte do corpo. Interessante que as partes do corpo, elas independem, estão interligadas. Quando Jesus fala da palavra koinonia, que é comunhão, ele fala de interdependência. E quando ele fala de interdependência, ele está falando de corpo. Quando ele parte o pão e o vinho, ele fala de corpo. Mas quem integra todas as partes do corpo é o sangue. Entendeu? Quem integra todas as partes do corpo é o sangue. O sangue faz toda a integração. Mas a rejeição também é do sangue, sabia? Se você pegar uma parte daqui do Samir e colocar no Maurício, o sangue que está em Maurício vai desenvolver o processo de rejeição à parte que é dele. Essa rejeição vem pelo sangue, porque não é do corpo. Então, o sangue que está dentro do corpo, ele é responsável por toda a integração do corpo. É ele que vigia. Quando você sofre uma agressão, quem responde à agressão? O sangue. Ele começa a desenvolver células competentes. Ele começa a informar, não é? Existem células que informam o tipo de agressão. Você foi agredido por vírus, aí informa o sistema imunológico. Você foi agredido por tal bactéria, você tem lá os anticorpos, porque você já foi vacinado contra aquele vírus, então vai os anticorpos para aquele vírus. Você já tem resistência a tal bactéria, tem? Então, porque tudo isso vem através de quê? De sangue, vai de sangue. Então, é o sangue que circula dentro desse corpo, é o sangue que se move dentro desse corpo. Mas o sangue reconhece cada parte do seu corpo. Se você não é parte desse corpo, ele te desconhece e te rejeita. É por isso que Paulo, mais uma vez, profetiza sobre o corpo. Você é parte desse corpo. Então quando você está integrado nesse corpo, você está sendo protegido. Por quê? Porque o Espírito que se move dentro desse corpo, ele protege a todos, porque todo o corpo se envolve na proteção de uma parte do corpo. O dedo do pé inflamou, infeccionou, todo o corpo se move para que o sangue mande todos os recursos para a recuperação daquela parte que está doente. Mas será que Paulo escreveu tudo isso por acaso? Ou será que numa visão extraordinária, profética, ele está falando da necessidade de entendermos esse processo, que é tão importante. A igreja é corpo. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte do meu reino.
Quem não discerne o corpo e o sangue, quem bebe, quem participa sem discernir corpo e sangue, come e bebe para sua própria condenação, porque não discerniu o corpo. Quando você não entende esse mistério, quando você não entende isso, você corre o risco de entrar num grande juízo. Eu sou sozinho, o ministério é meu, eu acho que Deus ungiu a mim. Você não entendeu o mistério do corpo, você não discerniu o corpo, sobre você está uma condenação. Terrível isso. Isso é muito sério. Eu vou para outro lugar porque Deus está em todos os lugares. Sim, essa é uma expressão que todo mundo usa. Todo mundo aí fora usa. Ninguém está falando disso, nós estamos falando de uma obra, de um projeto. Você está ou não está nesse projeto? Não, eu entendo que a obra está em todo lugar e tal, eu também posso ir para outro lugar. Muito bem, você pode ir, mas se você não discernir o corpo, você corre o risco de você entrar debaixo de um juízo. Você comeu e bebeu indignamente porque não discerniu o corpo nem o sangue. Então há para você uma condenação. Há muita coisa que podia dizer sobre isso e às vezes eu fico meditando. Por que Paulo insiste tanto em dizer que igreja é corpo? Por que Paulo escreve a igreja, como corpo, quando escreve sobre dons? Mas por que Paulo insiste em falar aos Efésios? E ele enfatiza de tal maneira, ele diz assim, corpo ligado, de tal forma como juntas e ligamentos. Sabe o que significa isso? Se você pegar o joelho do boi, os dois ossos, pegar o boi, não pegar gente não, porque assusta todo mundo, não pegar a perna de gente não, pega a perna de boi então, pegar o osso do boi, um outro lado, o joelho, se você botar um caminhão para puxar de um lado, um caminhão puxando do lado do outro, quebra o osso, mas o ligamento não quebra. A força de tração dos ligamentos, dos ligamentos que ligam, um ligamento por exemplo, que liga o seu joelho, os ligamentos que ligam, por exemplo, um atleta, por exemplo, ele dá um salto e aqueles dois ossos que estão assim, ele bate lá, e quem segura aquilo são os ligamentos. Aquilo tem força de cabo de aço. É uma força extraordinária, aqueles ligamentos cruzados, ligamentos do joelho, aquilo tem uma força que você nem entende. Aquilo, se você botar igual um cabo de aço aquilo. É um conjunto de proteínas, colágenos e tudo mais ali, formam uma corda, uma coisa extraordinária. Paulo diz que os membros desse corpo têm que estar ligados como aquele ligamento, como aquelas juntas, que não se desfazem. Isso é profético. Nós temos que estar ligados uns aos outros de tal forma, com a força tal. Por quê? Para que todo o corpo se movimente, sem sofrer nenhuma avaria. Mas como é que Paulo fala tanto dessa forma? Ele insiste nisso. Por que ele insiste nisso? Porque ele profetiza e ele sabe que a única forma do adversário prevalecer é se a igreja não for corpo. Se ela for corpo, ela vai vencer, porque Jesus vem arrebatar corpo. A igreja vai ser arrebatada, é o corpo, é a noiva, porque no corpo há uma operação, e a operação do Espírito. E o Espírito operando, enquanto o Espírito está operando, o cabeça está vivo. O sangue não pode parar de circular. A hora que o Espírito Santo parar de operar, Jesus não é mais cabeça. Então não é mais o governo do Senhor, mas o Espírito está operando, então é cabeça. Então, meus irmãos, todo esse processo de governo e ministério, ministério e governo,
está intimamente ligado a essa carta de Paulo aos Efésios. Toda ênfase a isso. É uma quase que uma preocupação de Paulo. E tem que ser uma preocupação nossa. Nós estamos crescendo, a obra tem crescido, mas nós precisamos crescer nisso. É possível que pessoas até no nosso meio possam pensar diferente. Mas Paulo diz assim: se alguém pensar diferente, seja anátema. Se um anjo do céu descer e anunciar coisa diferente, seja anátema. Não é? Porque nós estamos vivendo uma experiência nova. E nessa hora, mais do que nunca, nós devemos nos fortalecer. Crescer nisso. Por quê? As agressões, elas podem vir. Mas um corpo saudável, ele vence. Vence todas as agressões. Vai ser. Você não tem... Se o nosso olho fosse um microscópio, nós não íamos nem viver, porque você não ia nem comer. Porque você olha no prato, tem uns bichinhos aqui, né? Não vou comer isso aqui não, né? Se o olho fosse um microscópio, você olhasse para o ar assim, ih, rapaz, está cheio de troço aqui, de contaminação aqui, tem umas bactérias voando aqui, pô. Tem uns negocinhos aqui estranhos aqui, tá? Não vou respirar esse ar não. Nós estamos continuamente em contato com agentes agressores ao nosso corpo. Mas nós temos uma defesa. E a defesa está exatamente ligada ao sangue que circula em nós. Você como corpo, como igreja, o Espírito que está em você é a defesa. Nesse corpo, ele se move. É por isso que você chega na igreja e o Senhor diz assim, uma vigília com os jovens. Por quê? Por que o Espírito Santo está revelando isso? Porque eles sofreram contaminação. Então a ação da igreja, oração, madrugada e tal, salvou os jovens. Um período de intercessão aqui pelos casais. Algumas famílias foram atingidas, o Espírito Santo detectou, aqui a intercessão, clamor, foi preservado. Enfim, essa movimentação extraordinária de corpo, esse milagre do corpo, esse milagre do funcionamento do corpo, essa operação do corpo. Por isso, igreja é corpo, ministério é corpo. Não existe ministério fora do corpo. Ele pode, você tirou o braço, só tem uma solução dele durar um pouquinho mais de tempo. Ou você põe no formol, ou na geladeira. Né? Mas mesmo assim ele não tem mais vida, não tem função nenhuma mais. Por quê? Porque não tem comando. O comando era no corpo. Então nós somos parte desse corpo. Nós temos que entender isso. Paulo, quando escreve e mostra a obra, a igreja como corpo, os ministérios, nós estamos falando aqui sobre ministério como corpo, nós temos que entender isso. Se você é ministério, mas se você não está integrado no corpo, você já não tem ministério. O ministério é meu. Não, o ministério não é seu. Isso é um grande engano. O ministério é do corpo. Porque Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido e dado um pedacinho para cada um de vós. Então, cada um é parte do corpo. Eu pergunto, no dia da ceia, Judas recebeu um pedacinho de pão ou não? É uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que Jesus deu um pedacinho de pão também para Judas? Sim ou não? Sim. Judas continuou? Não. O que aconteceu com ele? Morreu enforcado. Cabeça que se desligou do corpo. Tudo que desligar na terra será desligado no... Quem desliga?
Quando você sai do corpo, você é desligado. Então, Cristo não é mais cabeça. Então, mas você foi acrescentado ao corpo. O que ligar na terra, pelo Espírito, está ligado na eternidade, no projeto que Deus tem. Vamos ficar de pé. Uma fé, um só batismo e um só Deus e Pai. O corpo só, um só Espírito. O corpo só, um só Espírito. Cristo é a cabeça, por pé sua igreja, com seu poder nos batizou. O Senhor não há no mundo povo unido assim. O corpo só, um só Espírito. O corpo só, um só Espírito. De sua graça Cristo derramou, em ministérios doce e muito Amor. Nós somos todos um só em Jesus. O corpo só, um só Espírito. O corpo só, um só Espírito. O Senhor deu uma visão de que nós estávamos num lugar onde havia muita luz. E nós observávamos um túnel. E aquele túnel não tinha saída, era um túnel longo, mas haviam muitos irmãos dentro daquele túnel. Mas o Senhor, durante a aula, realizava uma obra de libertação. E os irmãos, então, vinham em direção à grande luz e se integravam no grupo. Uma operação de libertação. Amém. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, Te glorificamos, pedimos a Deus que Tu continues abençoando os Teus servos, nós assim oramos em nome de Jesus. 10 minutos? Irmão, nós teremos um intervalo de 10 minutos. Nós queremos orientar aos irmãos, que os irmãos não se afastem, porque tão logo deu sinal, nós estaremos iniciando a próxima aula. Os irmãos devem permanecer aqui mesmo, próximo ao templo. Contamos de Jesus, o que João nos ensinou, Ele por amor se fez, nosso Salvador, e alunos que chamou,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, Simão, Tomé, Judas o bom